Olá, como você está? Eu não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual momento você está assistindo o vídeo, qual momento do seu dia você separou para estar estudando a Bíblia, mas é muito bom ter você novamente com a gente aqui. O estudo de hoje, cada momento nós nos encontramos aqui e aprendemos coisas novas, não é mesmo? Eu te faço uma pergunta. Em qual momento Deus decide, Deus chega à conclusão de quem estará salvo e de quem estará perdido? Será que aquilo que eu faço, a minha fidelidade, a minha obediência é importante para Deus? Como funciona tudo isso? Então o tema de hoje será sobre um julgamento que já está acontecendo no céu. O primeiro texto que eu peço para você encontrar na sua Bíblia aí está em Lucas capítulo 6, verso 46. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Que história é essa de chamar Senhor, Senhor, mas não está sendo obediente, não está sendo fiel, então não sou Senhor seu coisa nenhuma. Jesus está dizendo isso aqui no Evangelho de Lucas. Mateus capítulo 16, verso 27. Olha o que diz. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Perceba que quando Cristo vier nas nuvens do céu, ele já vai saber quem está salvo e quem está perdido. Lá no estudo da morte você aprendeu que não tem de morrer para o céu ou para o inferno. Quem morre está descansando, esperando a volta de Jesus, não é assim? É um sono da morte. É assim que a Bíblia nos ensina, nós já aprendemos isso lá atrás no estudo sobre a morte. Quando Cristo vier nas nuvens do céu, ele vai saber quem está salvo, quem está perdido. E aquele que estiver salvo, ele então com seu poder, ele ressuscita essa pessoa que sobe com ele junto com os anjos e com os vivos que estiverem ali para herdar a salvação. Então, quando Cristo vier, ele já vem com a sua recompensa, ou seja, então ele já sabe quem está salvo, quem está perdido. Então o juízo já começou. O juízo já está em andamento no céu. Quando Jesus vier, ele já sabe, já está resolvido, já está decidido, ok? Quem está salvo e quem está perdido. Vamos ler mais um verso? 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então você percebe que todos nós vamos prestar conta a Deus, o juízo já começou. Então existe algum registro das nossas ações, das oportunidades que temos, das nossas escolhas, das nossas decisões, do nosso sucesso espiritual, ou do fracasso, da fidelidade, da desobediência. Existe um registro disso no céu. E através desse registro acontece o juízo no santuário celestial. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, também fala um pouco sobre isso. Olha que interessante isso aqui. Fala sobre fidelidade aqui. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, ou seja, leve Deus a sério, né? E guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Dever ou um privilégio, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O tema do juízo ele é vasto na Bíblia, viu? Eu selecionei alguns versos para você aqui, por causa do tempo, para não ficar um vídeo longo. Mas esse tema é vasto, ele é muito simples, ele é muito óbvio em todo o texto sagrado. Então há um julgamento no céu, há um juízo em andamento, não é um juízo que acontece após a volta de Cristo. Quando Cristo vier, ele já está com a recompensa para os santos ou para os perdidos, de acordo com aquilo que as escolhas que ele fez durante a sua vida. A nossa vida aqui é a nossa única oportunidade de salvação ou de perdição. Aqui, Salomão, o homem mais sábio que existiu nesse planeta, ele diz, olha, o resumo da vida é: leve a Deus a sério e seja fiel aos seus mandamentos. Nós já falamos sobre os 10 mandamentos, não foi um estudo atrás aí. Teme a Deus, leve a Deus a sério. 80 traduções diz assim: teme a Deus, isto é. Ou seja, né? Como você teme a Deus? Como que você leva a Deus a sério? Sendo fiel aos seus mandamentos. Lá em Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei está seguindo os 10 mandamentos, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, aquele que guarda, são 10, né? Eu guardo 9, mas tropeçou em um, torna culpado de todos. Temos que guardar os 10, buscar força em Deus para isso. Porque aquele que disse não adulterarás, olha só, o 7º mandamento, né? Também o não matarás. Ora, se adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Então, eu sou fiel em tudo, eu só não guardo o sábado. O sábado, para mim, essa coisa do Antigo Testamento entrou na minha cabeça. Procuro estudar mais. Porque o texto diz o quê?
que se nós tropeçarmos em um, estaremos tropeçando em todos. Tem que ser fiel neles, né, em todos eles. Agora o verso 12. Falar de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Você percebe então aqui que a norma nesse juízo, não é assim? Nesse julgamento que está acontecendo no céu, a norma é a lei dos 10 mandamentos. Então, de acordo com essa lei, que cada ser humano vai ser julgado. É o que Paulo está dizendo. É a lei da liberdade. Quando eu falei para você dos 10 mandamentos, eu disse assim, Deus começa lembrando o povo, vocês agora não são mais escravos, vocês são livres. Vocês estão escolhendo me servir. E essas aqui são as regras do nosso relacionamento. É para seres livres, né? Então é a lei da liberdade. Gênesis capítulo 3, tem 2 momentos no livro de Gênesis que apresenta para a gente uma cena de juízo e algo muito interessante que Deus faz antes de decretar a sentença, de determinar o futuro, né? Do que vai acontecer. Gênesis capítulo 3, verso 9 a 13, está se referindo aqui a Adão e Eva. Olha só. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deus não sabia? Claro que sim. Onde estás? Está fazendo Adão pensar, refletir no que fez. Porque logo em seguida veio a consequência. Verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse o homem, a mulher que me deste, por esposa, a culpa é sua. Foi a mulher que você me deu, tá vendo? Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A partir do verso 14, já começa aqui uma nova sequência do diálogo. Você percebe que do verso 9 a 13 é Deus avaliando a situação. E ele faz isso de maneira pessoal e individual. Percebeu nos detalhes aqui? Deus avalia a situação e agora ele decreta a sentença. No verso 14 é a sentença contra a serpente. No verso 16 é contra a mulher, as consequências do pecado, não é isso? Contra a mulher, no relacionado à mulher. No verso 17 a 19, as consequências do pecado para o homem e para o planeta Terra. Então, antes de Deus decretar a sentença, ele faz um julgamento, existe um juízo ali. E de maneira pessoal, individual, ele avalia a situação. Mas um momento está relacionado agora com Sodoma e Gomorra. Está em Gênesis também, capítulo 18, verso 20 a 21. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então Deus, antes de decretar a sentença, vocês conhecem a história desse fogo do céu, destrói Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas? Antes de Deus fazer isso, ele desce e ele pessoalmente avalia a situação. No capítulo 19, você vai ver que já esses anjos vêm avaliar a situação e, de fato, a promiscuidade estava absurda, estavam completamente distantes de Deus, quebrando os mandamentos de Deus, traindo ao Senhor. Então, não teve outra maneira a não ser descer fogo do céu e consumir a todos. Mas observe o detalhe, que antes de acontecer o juízo, tem uma avaliação de caso. Tá bom? E Deus faz isso de maneira muito detalhada, de maneira muito pessoal, muito interessante estudar sobre esse tema. Tá? Atos capítulo 3, verso 19. Olha o que cabe a mim e a você. Olha o apelo que Pedro fez no passado e faz hoje para mim e para você também. Arrependei-vos, pois e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então Deus espera hoje de mim e de você que você avalie seu passado, se arrependa, se converta, ou seja, mude de trajetória, não é isso? Pegue o retorno, faça o sentido contrário, mude de direção, abandone seus pecados e, claro, não volte a cometê-los. Mas pastor, Jesus morreu na cruz e não está resolvido, eu posso fazer tudo e vou para o céu do mesmo jeito. Basta ter Jesus no coração. Eu já ouvi isso em estudo bíblico. Amigos, Jesus morreu por todos. Mas não são todos que serão salvos. Por um motivo muito óbvio. As pessoas, não são todas as pessoas que querem ir para o céu. E Deus respeita isso. Deus respeita. Se a pessoa quer ir para o céu, tem oportunidade. Cristo morreu por ela, basta confessar os pecados, arrepender e deixar de cometê-los. Ok? Agora, aqueles que querem
simplesmente falar de Deus, né? Da boca para fora, mas o coração não é de Cristo. Não cabe essas pessoas no céu, porque elas não ficariam felizes lá. Imagina alguém que morreu mergulhado em vício, não é isso? Olha os mandamentos ali, adulterar, não é isso? Para ele é hábito adulterar, atrai a esposa, atrai o cônjuge. Para ele não leva a sério isso, um idólatra. Como essa pessoa vai ser feliz no céu? Melhor não ir. E Deus respeita isso. E quando a gente abandona os pecados e pede força a Deus para ser fiel e obediente a Ele, na frente do nosso nome está escrito assim, perdoado. Nos registros do céu está escrito o quê? Perdoado. Nesse momento no céu está acontecendo um juízo investigativo. Deus está avaliando a vida de todo ser humano que já nasceu nesse mundo. Durante 1 milênio, nós já estudamos isso também aqui no passado, quando estivermos no céu, não é isso? Será o juízo comprovatório. Cada santo vai avaliar se Deus foi justo na sua sentença ou não. Depois do milênio, vem um juízo executivo. É quando desce fogo do céu e queima pecado e pecadores. Não é isso? Queima Satanás e seus demônios e aqueles que escolheram ser fiéis a Ele. Aqueles que abandonaram os princípios do céu, preferiram seguir a carne e o mundo, né, a cultura popular, contrariando a palavra de Deus. Então, amigos, aqueles que vão para o céu um dia, é aqueles que já estão vivendo o céu hoje. Vivendo uma vida de intimidade, de relacionamento, de fidelidade, de harmonia, de obediência com Deus. Eles já são cidadãos do céu e só estão aguardando Cristo vir para transformá-los, né, em glória, para herdar com Ele a salvação, a eternidade, a vida do lado de Cristo. Gostou do estudo de hoje? Eu gostei muito. Quando eu entendo que tem um Deus, que um dia eu irei prestar conta a eles, quando eu entendo que a minha vida tem que ser uma vida de responsabilidade, de fidelidade, isso me motiva, porque é uma proteção que Deus faz ao meu redor. Quanto mais fiel eu sou a Deus, mais protegido eu estou do meu coração que me engana, da cultura, da sociedade, do diabo que está aí como um leão faminto ao meu redor querendo me devorar. Você vai ser muito mais feliz quando você colocar em ordem isso que Deus já mostrou para você que deve ser feito. Que Deus te abençoe.